Estamos de volta com a terceira e última parte do nosso programa, hoje respondendo os e-mails do nosso querido telespectador. E eu tenho aqui um e-mail, sabe de onde? Da cidade de Poitiers, França. Lá na Europa, estive na França o ano passado e quem é que está mandando? Maria Livramento dos Santos. Ela diz assim: Severino, o que você acha do Livre Secret de Essenion? É o livro secreto dos essênios. Meu marido está lendo esse livro. Eu gostaria de saber sua opinião. Beijo de Deus. Maria. Ô Maria, muito obrigado. O livro dos essênios, aliás, nós estamos agora com um orientando nosso, um mestrando, fazendo uma tese sobre os essênios. Os essênios representaram a comunidade que mais se preocupou com a essência da Torá, ou seja, da Bíblia. Os essênios lutavam pela cristalinidade da Torá. Os essênios foi o que de melhor aconteceu nos 400 anos entre Malaquias e o Evangelho de Mateus, esse período chamado período das trevas, período intertestamentário entre o Velho e o Novo Testamento, onde não tem nenhum escrito, tem nenhum profeta, mas os essênios surgiram aí, deixando nas famosas cavernas de Qumran, lá no Mar Morto, um legado muito importante para mostrar que Deus nunca esteve indiferente às nossas necessidades. Eu tenho uma simpatia muito grande pelos essênios e até acho bonito quando eu analiso e vejo que Jesus nunca mencionou uma só palavra sobre os essênios. Ele falava sobre fariseus, publicanos, saduceus, mas nunca se referiu, falava sobre os escribas, nunca se referiu aos essênios, porque os essênios eram como se tivessem o mesmo objetivo de Jesus. Jesus veio para trazer a paz, a harmonia, a luz, e os essênios se diziam os filhos da luz contra os filhos das trevas. Jesus se dizia: eu sou a luz do mundo. Eu vim para que todos tenham vida e que todos tenham vida plenamente. Eu acho que não tem nada de mais que leia esse livro. É um livro que tem muitas coisas interessantes. Aliás, existe uma obra chamada O Messias Antes do Messias, que também fala da comunidade dos essênios e que era uma comunidade que lutava pela pureza, pela prática do Evangelho. Se você quer saber, diga ao seu marido que pode ler o livro sem nenhum problema, porque com certeza ele está recebendo coisas muito interessantes nessa obra. Bom dia, Severino, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Estou lhe encaminhando este e-mail com uma curiosidade em que eu li na internet sobre uma irmã que desistiu de ser espírita por conta da Bíblia. Ela resolveu seguir a Bíblia ao pé da letra. Eu, por minha vez, sou espírita cristão e só acho que ela escolheu outro caminho para chegar a Jesus. Gostaria que você pudesse nos explicar a passagem da Bíblia que está em Deuteronômio 18, versículo 9, onde é citado que Deus condena quem invoca os espíritos dos mortos. Sou fã do seu programa, que é esclarecedor para todos nós. Um abraço do seu irmão em Jesus, Pedro Paulo. Pedro Paulo, a gente já respondeu isso várias vezes em muitos programas aqui, que o Deuteronômio 18, versículo 9, não tem nada com relação ao espiritismo. As pessoas se preocupam tanto com essa história de que o espiritismo condena quem invoca o espírito dos mortos. Realmente, o morto, como diz o Eclesiastes, não tem consciência de nada, mas o cadáver. O espírito permanece, o espírito é vivo e é imortal. Está lá em Jeremias 1,5. Está lá em Jesus, na parábola do rico e de Lázaro, que há um despertar no mundo espiritual. Lázaro despertou no seio de Abraão e o rico também despertou nas tormentas da sua consciência. É claro que aquilo não se refere ao inferno, mesmo porque é uma parábola. Agora, Jesus também conversou com Moisés e Elias no Monte Tabor, que para muitos estavam mortos, mas é lógico que o próprio Moisés estava presente
Como é que Moisés poderia condenar uma coisa aqui e fazer ali? Mas você pode dizer, não, mas é porque era Jesus. E o que dizer de Saul na gruta de Endor, conversando com Samuel, que para muitos estava também morto? Não é uma justificativa. A comunicabilidade existe entre os dois planos, e isso não significa que é falar com os mortos, não. É falar com os espíritos que estão vivos, porque a gente não morre, a gente se muda. Em outras palavras, a morte, fenômeno físico, existe. Os mortos não existem. E eu digo mais a você, desde os 5 a 6 anos de idade que eu comecei a ver e ouvir espíritos. Nunca pedi para que acontecesse isso comigo, nem eu sabia e nem tinha consciência do que se passava. Quem vai responder por isso? Eu não pedi, e nem peço, e recebo, e escuto, e ouço, e vejo. Quem vai responder por isso, uma vez que eu nunca chamei e nunca pedi? As pessoas se preocupam muito com o fato de que os espíritas falam com os mortos. O espírito não fala com morto nenhum. Todos os espíritos que vêm a nós estão tão vivos que, se a gente disser que eles estão mortos, ele morre de novo de susto. Na verdade, esses espíritos estão num estado de consciência fora do corpo físico. E nós espíritas não temos isso como o primeiro significado e o primeiro objetivo da doutrina. Embora Jesus tenha dito em Mateus capítulo 10, versículos 7 a 10, aos seus discípulos, que eles deviam pregar o evangelho, curar os doentes, ressuscitar os mortos e conduzir os espíritos sofredores. O papel da doutrina espírita é esse, seguir o que Jesus ensinou, a orientar os espíritos carentes e necessitados, com base no evangelho. O restante é preconceito, porque o preconceito é a ausência do conceito. O que é a ausência de conceito? Desconhecimento. Jesus jamais teria realizado condução de espíritos, como tem inúmeras passagens no evangelho, e até em Marcos 9,38 ele diz para Tiago e João, que disseram: mestre, vimos um homem que nos segue conduzindo espíritos, nós o proibimos. Ao que Jesus respondeu: não devias ter proibido, porque quem é por mim não poderá ser contra mim. Então Jesus nunca condenou a condução de espírito, porque ele mesmo conduziu e orientou que nós assim o fizéssemos para ajudar e ser luz para aqueles que estão perdidos por falta de um esclarecimento, como a criança perdida por não entender as coisas. Fora disso, desculpe eu usar uma expressão, é dureza do coração dos nossos irmãos de outras religiões que não entendem o amor, a caridade e a vontade de servir a Jesus que todos nós espíritas temos. Mas amemos indistintamente até aqueles que não gostam de nós. Faz parte dos ensinamentos de Jesus. E que ele permaneça no coração de vocês, dando luz, paz e harmonia. Até o próximo programa e muita paz.